Então, e nesses 2 anos de pandemia, o que você achou da questão da aula online? E também da avaliação online? Ou não sei se na Unicamp era avaliação Ó, online ou se a avaliação era presencial. era, a avaliação era online, tudo online. Hum? É, primeiro a aula. Eu ouvi vocês comentando no podcast anterior, aquilo é uma fábrica de louco. Porque eu tinha na época também meus 90 alunos, você ficar falando com 90 câmeras fechadas, microfones fechados, realmente. Eu tenho a facilidade ainda que, como eu trabalho com a metodologia de aprendizagem ativa, né, que eu trabalho com Flipped Classroom, Sim. o material eles já viram antes, a aula é mais para esclarecer dúvidas, né? Então a minha aula tinha um pouco mais de dinâmica ainda, tinha algumas perguntas, tudo mais. Mas tinha aula que eles não tinham se preparado e aí ficava aquele negócio. Eu falei assim, eu não tinha dúvida, eu falei assim, beleza, alguém tem alguma dúvida? Não, tchau, tchau. Porque simplesmente não dá, né? Você não vê ninguém do lado de lá. Eu tinha vantagem que eu tinha tanto a Laís como o Snardo, como a Júlia, né, que foi uma parte que eu tive, fantástica menina, que eu falava, não, você tem que ficar com o vídeo aberto, entendeu? Porque daí pelo menos eu falava para alguém, entendeu? Mas é muito ruim, realmente é muito, muito ruim, entendeu? E se você começa todo mundo ligar o vídeo, então fica muito pesado, né? A transmissão, Sim, né? ficar sobrecarregado. A questão da avaliação, eu gostei, meus alunos não. Por quê? Porque a aula, a avaliação online que eu fazia era aquela que era individual, mas eles faziam entre eles e não sei nem quem fazia para alguém, se era aquilo que o Vinão falou, pagava para alguém fazer, não sei, também não me importa muito, né? Eu fazia a minha parte. Agora, o que me deu a oportunidade de fazer é que eu fazia avaliação oral. Eu pegava a última semana de aula e fazia uma avaliação oral de 20 minutos por aluno. Eu gastei Caramba! literalmente todas as manhãs de uma semana, mais 2 dias à tarde. Quer dizer, eu gastei 28 horas para fazer uma avaliação dos alunos. Mas a avaliação oral, para gente que trabalha com isso há muitos anos, você falou 2 minutos com o cara, você sabe se ele sabe vibrações ou não. Os outros 18 era só para confirmar aquilo que você já sabia nos 2 primeiros minutos. Então, foi muito rico, foi a melhor avaliação que eu já fiz. Entendeu? Eu fiz isso em 3 oportunidades. É muito bom, entendeu? Fazer avaliação. O aluno não gosta, tem aquela questão do nervosismo, tem a questão da timidez. Eu fico brincando, eu brinco muito, vocês me conhecem, então eu fico tentando descontrair, faço perguntas muito simples no começo da avaliação, para que a pessoa comece a ter um pouco mais de tranquilidade, para que quando chegue as perguntas um pouco mais complexas, que também não são tão complexas assim, ele já esteja mais tranquilo. Mas a avaliação oral é muito boa. O cara não precisa fazer um exercício, ele só precisa saber para mim o que é modo de vibrar, o que é frequência natural, o que é absorvedor de vibração sintonizado, uma coisa assim que é uma questão conceitual, entendeu? Que ele vai falar com as palavras dele, beleza, a gente vai extraindo. Mas nesse ponto, a prova oral é individual, literalmente, é individual, sem consulta, porque o cara tem que olhar na tela do computador, a menos que esses caras tenham um prompt aqui, assim, que nem jornalista, né? Que vai aparecendo as respostas aqui, né? Mas fora isso, a menos que o cara tenha montado um estúdio em casa, eu acho que é uma prova meio Prova de fato. ela é uma prova de fato, entendeu? Então, e é individual e é sem consulta. Então foi assim que eu encontrei. Depois que eu comecei a fazer prova oral, apesar do desgaste, né, porque é cansativo, eu me sentia menos ruim, né, de que esse negócio assim, você finge que está me avaliando, entendeu? Sim. Mas foi isso.
Essa questão da avaliação na pandemia aí, Milton, putz, isso daí foi muito complicado, cara. Porque eu, por um lado, assim, eu gosto de imaginar que tudo vai funcionar primeiro para depois ir começando a encontrar os problemas, né? E por um lado, eu gostava muito de poder dar uma prova para o aluno, gostava da ideia de poder dar uma prova para o aluno, que o aluno vai pegar aquela prova e ele vai para casa dele e vai pensar a respeito daquela prova, né? Então não é uma prova de 1 hora, é uma prova de que ele pode, se ele tiver muito afiado, ele vai resolver em meia hora, mas ele pode gastar 4 horas na casa dele, se ele quiser, para resolver aquela prova. E ele vai trabalhar aquela prova, quer dizer, ele vai ver o que, que ele sabe, o que, que ele não sabe, se eventualmente tem algum conceito que ele não sabe, ele pode até tentar aprender no meio da prova, né? Pode pegar uma aula que está gravada, assistir de novo, falar, pô, então era assim que fazia, não sei o quê. Eu achava que esse processo seria um processo muito positivo nesse sentido, né? Mas não foi, obviamente não foi o que eu encontrei, né? O pessoal se juntava e eu até estimulava que eles conversassem sobre a prova, né? Falou, ó, acho que é legal vocês trocarem uma ideia sobre a prova, verem, né? Tipo, um ensina o outro, como é que faz, quais são as questões principais ali. Mas na hora de fazer realmente, pô, cada um fazer a sua, né? Para se avaliar, para poder entregar a prova e tudo mais. Uma prova que eu consiga avaliar cada um individualmente. Obviamente que eu não sou ingênuo a ponto de achar que isso aconteceria, né? Eu já ia chamar de romântico, né? Eu não ia chamar de ingênuo, né? Ele Mas, está romantizando demais esses nossos alunos. Não vai rolar. exato, mas eu achava que seria muito legal se acontecesse, né? Mas fui totalmente vencido a esse respeito. Eu pegava turmas de 30 alunos ali e se juntasse todas as provas iguais assim para corrigir de uma vez só, eu corrigia umas 3 provas, Uhum. né? Porque o resto era tudo É. cópia daquelas mesmas 3 provas, né? Então assim, infelizmente não funcionou, né? Mas eu gostaria muito se tivesse funcionado.